qual o melhor substrato para a gente estar cultivando as nossas orquídeas? O disco de cerâmica ou o disco de cimento? Meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza, e no vídeo de hoje é isso que veremos. Então, pessoal, se você quiser tirar toda e qualquer dúvida que ainda exista a respeito desse cultivo na cerâmica e no cimento, então fique comigo até o final deste vídeo, que você estará entendendo qual o melhor tipo de substrato para a gente estar cultivando as nossas orquídeas em relação a esses dois. Então, pessoal, o cultivo de orquídeas nos discos de cimento, nos discos de cerâmica, como vocês estão vendo aqui, é excepcional. Eu sou suspeito para falar porque eu já cultivo as minhas orquídeas dessa forma, mas muitas pessoas que já estão iniciando o cultivo de orquídeas igual a mim, já estão começando a notar os resultados. Até pessoas que já começaram há pouco tempo. Eu já posso falar com muito mais propriedade porque eu já tenho conhecimento da técnica, eu já cultivo há muito mais tempo e eu já sei dos resultados. Então, assim, quando uma pessoa fala que está iniciando o cultivo, eu meio que já sei quais serão os resultados. Claro que desde que a pessoa faça o replante da maneira adequada, da maneira correta. Então, não é porque a cerâmica é um material muito bom para o desenvolvimento das orquídeas que a gente também vai plantar de qualquer jeito. Se de repente eu pegar uma orquídea que não tiver com um bom enraizamento e eu colocar lá diretamente na cerâmica, sem nada de substrato, alguma coisa para poder reter umidade, pode ter certeza que essa orquídea ela vai perecer e ela corre o risco até de morrer. Então a gente precisa fazer o replante da maneira adequada para aí então a orquídea se desenvolver muito bem. Zenivaldo, mas qual é a maneira adequada da gente fazer o replante das nossas orquídeas na cerâmica? Olha, sempre colocando algo em suas raízes, pode ser o esfagno. Quem não tem o esfagno, aí na sua cidade, onde você mora, você pode estar utilizando o tecido de algodão que não tem a pigmentação, porque isso é uma maneira da gente estar amenizando a umidade ambiente. Deixo sempre claro que tecido não é o melhor substrato para a gente estar cultivando as nossas orquídeas. Entretanto, para quem não tem facilidade para poder adquirir insumos como outros substratos ou também o esfagno, pode estar utilizando o tecido sem problema nenhum, que a orquídea enraiza muito bem também. Mas se você tem a possibilidade de adquirir o esfagno, pode estar utilizando o esfagno. E eu utilizo o esfagno e casca de macadâmia. Uso também o mix, mas eu dou preferência para a casca de macadâmia pelo fato de ser mais resistente e ela também acabar contribuindo na umidade ambiente, porque na concavidade das amêndoas da macadâmia, a água ela fica meio que retida, fica molhado e acaba gerando umidade ambiente, que é muito bom para o desenvolvimento das orquídeas. E o mix eu estou utilizando agora porque eu tenho ali um saco de mix e eu vou ter que dar um destino para ele. Eu tenho que utilizar porque eu não posso chegar assim e descartar, porque custou, né, e tudo que tem custo a gente também tem que usar da melhor maneira possível. Mas tem um segredo aí, e aí que entra aquele questionamento. A gente precisa fazer o replante da maneira adequada. Zenivaldo, mas você não disse que não usa substrato? Olha só, o substrato que eu utilizo é o mínimo possível para que esse substrato, para poder gerar uma condição inicial de umidade para que a orquídea possa se desenvolver. Como por exemplo isso aqui, ó. Olha aqui a orquídea, olha aqui um pouco de substrato, esfagno, e aqui é mix, eu utilizei mix com um pouco de casca de macadâmia, mas tem espaço aqui, ó, para a orquídea crescer na cerâmica, tá vendo? O pouco de substrato que eu coloco é aqui no próximo ao rizoma, mas sem cobrir o rizoma, tá vendo?
justamente para poder gerar um pouco de umidade para as raízes se desenvolverem. Olha só aqui as raízes se desenvolvendo, tá vendo, pessoal? Então elas passam pelo substrato para poder adquirir umidade, absorver a umidade, e aí ela começa, aqui ainda não tem, mas ela vai se fixar aqui na cerâmica para poder ela se desenvolver. Então essa é a maneira adequada da gente estar fazendo os replantes das nossas orquídeas. Eu não uso zero de substrato, ao menos que a orquídea esteja muito bem enraizada. Aí eu posso estar colocando ela diretamente na cerâmica e regando muito. Se eu não tenho essa disponibilidade, aí eu tenho que colocar um pouco de substrato. E aí eu utilizo mesmo com propriedade a casca de macadâmia e o esfagno. Eu faço aquela cerquinha de esfagno, tenho vídeos aqui no canal mostrando como eu faço os replantes com diferentes espécies epífitas. Então a gente faz dessa forma e sem muito substrato. Então o segredo está em colocar um pouco de substrato para poder gerar umidade ambiente, formar um microclima para que a orquídea não pereça, e também diminuir ao máximo possível a quantidade de substrato, porque o excesso de substrato também é prejudicial para a orquídea. E é aí que o cultivo em vaso acaba sendo um problema para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que moram em ambientes muito secos. Em ambientes muito secos dá para a gente estar cultivando as nossas orquídeas na cerâmica e no cimento, mas a gente vai ter esse controle rigoroso na rega, para poder a orquídea não secar e ela acabar se desidratando e prejudicando o desenvolvimento. Em ambientes mais úmidos a gente já vai ter aquele ponto positivo que a gente não vai se preocupar com retenção de umidade, excesso de umidade, porque a cerâmica ela absorve o excesso de umidade. Então mesmo que chova bastante, mas a orquídea ela dificilmente vai ter problemas como acontece com o vaso em períodos muito chuvosos. O disco de cimento, pessoal, é praticamente a mesma coisa do disco de cerâmica. O replante é a mesma coisa, a questão da umidade também é a mesma coisa. Então, essa questão aí é praticamente a mesma coisa. A gente pode estar, o mesmo tanto de substrato que a gente pode estar utilizando nos discos de cerâmica, a gente pode estar utilizando nos discos de cimento. A ressalva que eu faço aí em relação aos discos de cimento é que eu prefiro os de cerâmica pelo simples fato de ser mais prático. Então, o disco de cerâmica, eu posso estar preparando ele no mesmo dia, eu posso estar fazendo os replantes das minhas orquídeas. Os discos de cimento eu não posso, porque eu vou precisar deixar o cimento secar, depois fazer todo o processo de desenformar e tal. Então, isso acaba demorando, acaba não sendo prático e também é muito mais trabalhoso do que a cerâmica. A cerâmica com o alicate eu corto muito rapidamente e não tenho problema nenhum. Em relação à eficácia, agora eu vou responder a pergunta. A eficácia é praticamente a mesma. Então, tanto os discos de cimento quanto os discos de cerâmica, as orquídeas se desenvolvem mais ou menos assim, igualmente, né? Então, elas enraizam muito bem, não tem queima de raízes, igual acontece com algum tipo de madeira. A madeira a gente sabe que precisa ser tratada para a gente estar fixando as nossas orquídeas, elas precisam ser secas completamente. As madeiras que tem tanino a gente precisa remover o tanino, porque o tanino é prejudicial para o desenvolvimento das orquídeas, das raízes das orquídeas. Então tudo isso a gente precisa se preocupar. No caso do cimento e da cerâmica, a gente não tem esse problema, as raízes elas crescem naturalmente e não tem problema com queimaduras de pontas de raízes. Às vezes pode aparecer uma ou outra raiz queimada, mas pode ser por algum outro motivo, ataque de tripes, excesso de sais em decorrência dos fertilizantes e por aí vai. Mas em relação à forma de cultivo, não tem problema nenhum. Em relação ao material mesmo, não há esse problema. As raízes, elas, do jeito que elas começam, elas vão crescendo sem problema nenhum. Então é um cultivo muito bom, a gente não tem problema. A gente fazendo os replantes da maneira adequada, da maneira correta,
seguindo à risca isso que eu falei aqui, pode ter certeza que a gente vai ter um cultivo de excelência. Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão também, pode deixar nos comentários e a gente vai dialogando. Além do mais, eu não posso deixar de pedir aquele joinha se vocês gostaram do conteúdo, porque é muito importante, pessoal, para estar fortalecendo o nosso canal. Quem ainda não é inscrito e está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês não percam mais nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.